Oi, Cris, galera do Conhecendo Sobrenatural, aqui é o Senhor X. Meu povo, tem mais uma historinha para contar para vocês, certo? E o tema dessa história é: que fusquinha era aquele? Bom, meu povo, essa história, né, aconteceu com uma pessoa bem próxima a mim, né? Aconteceu com a tia minha, década de 80, né? Mais precisamente no ano de 1985, né? E, bom, essa história, meu povo, essa minha tia, né? Ela veio do interior, né? Com 25 anos de idade, veio do interior do Ceará para trabalhar em Fortaleza, né? Então ela era solteira, né? E aí ela veio tentar a vida em Fortaleza na década de 80, né? E aí quando chegou aqui em Fortaleza, ela conseguiu trabalho numa loja de tecidos, né? Lá no centro de Fortaleza, numa loja de vender tecidos. Então ela era responsável, né? Por atender o cliente, embalar, né? O tecido, embalar o produto. Ela fazia tudo isso. Bom, gente, e aí o que que acontece? Fortaleza, né? Ela não é uma cidade de ter muitas chuvas, né? Aqui no Ceará, o estado do Ceará não é um estado que tem chuvas regulares durante o ano. Porém, quem é daqui da região sabe que determinado período do ano, né? De janeiro, fevereiro, março, são chuvas torrenciais, chuvas muito fortes, né? Então, são chuvas mesmo que quando vem alaga, né? Tem alguns pontos da cidade que alaga. E aí essa minha tia, eu tô dando essas informações para vocês irem, né? Guardem as informações para depois vocês irem encaixando os pedaços, né? E aí essa minha tia, quando ela chegou aqui em Fortaleza, ela começou a trabalhar nessa loja, né? E alugou uma kitnet, né? No caso, uma casinha, né? Bem simples mesmo, de dois cômodos, né? Dois cômodos e um banheiro. Então era uma casinha bem simples, né? Numa região periférica de Fortaleza, no bairro da periferia. Então, quando chovia, né? Alagava muito. Então, chovia, gente, não dava, não passava carro, né? A rua ela era muito estreitinha e ainda era aquela rua toda no barro, na areia, não tinha asfalto nem calçamento. Então, quando tinha essas chuvas muito fortes, né, não tinha como passar carro, não tinha como passar moto, porque ficava tudo, né, tudo alagado. E aí, mediante essas informações, como eu disse para vocês, a minha tia, né, trabalhando nessa loja, uma bela tarde, né, fim de tarde, após fechar a loja, as colegas de trabalho, as colegas que trabalhavam junto com ela, né, chamou ela para tomar um café, para fazer um happy hour, né, um fim de tarde, né, diferente, tomar um café, tomar uma bebida, e ela foi com as amigas, né, foi até um barzinho, né, com as amigas para tomar né, o café, tomar um drink, algo do tipo. E aí ela, junto com as meninas, e o tempo começou a se formar para chover, né? Então começou uma chuva, né, gente? Uma chuva sem precedente, né? Uma chuva muito forte, muito forte. A minha tia, como vinha do interior, não conhecia muito a capital, não conhecia muito Fortaleza. Ela e mais as três amigas no bar, né, bebendo, tomando lá os drinks, os sucos, né, o café. Deu mais ou menos 8 horas da noite e elas decidiram vir embora. Porém, o que que acontece? Essa minha tia, ela morava, né, num bairro daqui de Fortaleza, no bairro A, né? E as outras colegas moravam no bairro B. Então, as colegas moravam no bairro diferente dessa minha tia. O bairro da minha tia era o mais longe. Então, foram as 4, né, para a parada de ônibus. E quando chegou lá, veio o ônibus das amigas, né, os ônibus que ia para o bairro das amigas, e elas pegaram. E aí a gente ficou na parada. Porém, né, ainda era cedo da noite, 8 horas, a minha tia ficou confiante que logo passaria um ônibus, né, para levar ela, logo passaria o ônibus dela. E aí, gente, na época não existia celular, não existia nenhum meio de comunicação, né, assim, tecnológico como hoje. Aí as meninas, olha, você vai ficar bem esperando aqui o seu ônibus, você não quer ir lá pra casa, dormir lá em casa e amanhã a gente vai trabalhar? Ela, não, gente, não, porque
tenho que ir na minha casa, porque a casa está só. Quando eu chegar em casa, tenho que preparar a janta e o almoço para trazer amanhã para o trabalho. Então, eu fico aqui esperando, ainda é cedo, é 8 horas. Lá para 8h20, 8h15, 8h30, o meu ônibus passa, meninas. Podem ir tranquilo. Então, as meninas embarcaram no ônibus, né? Que iam para o bairro delas, e a minha tia ficou na parada só, esperando o ônibus dela. E aí, meu povo, eis que passaram-se as horas, a chuva cada vez mais intensa, né? A chuva cada vez mais forte. E aí, né? Deu 8h30, 8h40, 9h, 9h10, nada de ônibus, né? Nada de ônibus. E a minha tia começou a ficar apreensiva porque ela estava ficando só na parada. Então as pessoas todas pegando seus ônibus, a chuva cada vez mais forte, e ela na parada sozinha, e começou a ficar preocupada porque viu que estava ficando deserto. E aí de repente parou um carro, né? Um Fusquinha. Ela fala, né, que o Fusquinha era cor de café com leite. Então esse Fusquinha parou, né? Um senhor bem simpático desejou boa noite a ela. Moça, tá indo para onde? Ela, eu tô indo pro bairro tal. E ele, você não quer uma carona? E ela ficou naquela, né? Não, mas eu não conheço. E eu vim do interior, e talvez esse senhor já percebeu que eu não sou daqui e talvez quer me levar para um canto para fazer mal a mim. Então ela ficou naquela, né? Naquele vai e não vai, ficou apreensiva. E ele olhou no relógio, aí, moça, já são 9h40 da noite, não vai passar mais ônibus. Os ônibus que tinham de passar aqui já passaram e Fortaleza está toda alagada. Se você continuar aqui, cada vez mais está chovendo, está cada vez mais a chuva, ela aumenta e os ônibus não vão passar porque está tudo engarrafado e aqui não tem mais como passar ônibus. Então, eu lhe levo até, se você não confiar, para me levar até a sua casa, eu deixo você num ponto pelo menos próximo, para você não ficar tão exposta, né? E aí ela ficou preocupada, ela disse, eu vou arriscar porque ficar aqui vai ser pior, né? E aí ela muito sábia, né? Ela entrou no carro, né? Mas ela disse, não, eu vou entrar no carro, mas vou tirar os sapatos, vou ficar com os sapatos na mão, porque qualquer coisa eu corro, né? Qualquer coisa eu abro a porta, eu corro, eu taco o sapato numa janela, né? Taco o sapato nele e consigo escapar. Ela pensou assim. E aí, gente, ela entrou nesse Fusca, né? Entrou nesse carro e foi embora. E o rapaz falando com ela, né, o senhor, e dizendo, moça, cuidado, não fique exposta a altas horas, porque é perigoso, você não é daqui. E só que ela não tinha dito nada para ele, ela não tinha dito que ela era do interior, mas ele falou, né, você não é daqui, então muito cuidado, não se exponha muito, não fique tarde da noite nas ruas, nas paradas de ônibus, porque é perigoso. E aí ela disse que ficou com aquele cucada, né? Porque não tinha dito que não era daqui, ela não tinha falado em momento algum que era do interior, e o senhor falou isso pra ela, né? Enfim, e aí, conversa vai, conversa vem, ela acabou criando ali um laço, uma confiança naquele senhor, e foi dando as coordenadas para ele deixar ela em casa, né? Olha, o senhor vai por aqui, o senhor vai por ali, o senhor entra ali e tudo, e ele acabou indo deixar ela em casa. Bom, gente, ela chegou em casa, né? O rapaz foi deixar ela em casa, ela desceu do carro muito agradecida, né? Agradeceu ao Senhor, disse muito obrigada, Senhor, muitíssimo obrigada, e perguntou a ele, né? Olha, o senhor quer quanto? Porque o senhor me trouxe até aqui, eu não tenho dinheiro hoje, mas dia 1º eu recebo meu salário, então me dê o seu endereço, né? Que eu vou deixar ali uma lembrancinha pro senhor, porque o senhor foi tão solícito, o senhor me trouxe até aqui. Aí ele, não, moça, não precisa de nada disso, não precisa de nada disso. E enfim, ela conseguiu, entrou em casa e o rapaz pegou o Fusquinha e foi embora, né? Bom, gente, no outro dia, pela manhã, né? Essa minha tia, ao acordar para trabalhar, quando abre a porta, né? Para ir para a rua, para ir para o trabalho, gente, a rua toda alagada, né? Então ela ficou pensando, nossa, então choveu tanto ontem à noite, passou a noite chovendo, e aí alagou a rua,
né? Alagou a rua e hoje como é que eu vou trabalhar? Meu Deus, mas ontem à noite eu passei por aqui na hora que o senhor veio me deixar no Fusca. Eu até me admirei porque a rua tava seca, a rua seca, não tava alagada. E à noite não choveu tanto para alagar desse ponto, né? E aí, gente, ela acaba não indo trabalhar, porque não tinha como ela ir até a parada, né? A água tomando conta da rua, acabou não indo trabalhar. E aí, no decorrer da manhã, né, a vizinha dela morava próxima a ela, né? Morava de frente a ela. A vizinha dela chegou na porta dela, né? E chamou: fulana, fulana, você está bem? Aí a minha tia disse: sim, tô bem. E a vizinha perguntou: mulher, como foi que tu conseguiu chegar em casa ontem? Ela: não, mulher, ontem eu tava na parada, e contou toda a história. Eu tava na parada, passou o senhor no carrinho e me trouxe até aqui. Aí, gente, pasme, porque a vizinha falou: não, mulher, não tem como. Ontem, 7 horas da noite, né? Aqui tava impossível entrar carro, não tinha como. O meu marido mesmo, não, de moto não conseguiu entrar. A moto dele ficou lá na outra rua, ele deixou na casa de um vizinho na outra rua, porque não tinha como entrar aqui no bairro, como entrar aqui na nossa rua, porque estava tudo alagado. Então, como é que você veio de Fusca? Como é que você veio de carro? Tudo alagado, o carro não passava. Ela: não, mulher, mas eu vim no carro. Aí a vizinha falou: não, é impossível, não tinha como. Ontem não tinha os carros aqui da rua, né? Os poucos carros da rua, todos foram tirados da rua ontem, né, por volta de 6h30, 7 horas, porque a chuva, né, a água subiu tanto que o córrego, né, transbordou, e aí não tinha como ficar carros aqui. É tanto que o carro do seu Marcelo, que era um vizinho deles, né, do seu Marcelo, ele teve que, assim que começou a chover muito, ele teve que levar o carro para outra rua, porque aqui transbordou tudo. Então não tinha como entrar carro aqui, né? Foi a noite toda, é tanto que você tá vendo durante o dia, né, amanheceu, mas mesmo assim tudo alagado, então não teve como entrar carro, não passou carro aqui na rua, não teve como. Ou seja, meu povo, moral da história, até hoje ela se questiona, ela se pergunta quem era, né, naquele Fusca, né, que deu aquela carona para ela. E ela contou isso para as amigas, né, que tinham saído com ela. As amigas riram, debocharam, né? E contou isso e a vizinha, né, a vizinha que ela contou, a vizinha que foi visitar ela no outro dia, a vizinha acredita, né? Acredita que sim, porque a vizinha afirma que não tinha mesmo como algo físico, como o carro físico entrar ali. Então até a vizinha, né, acredita que realmente foi algo sobrenatural, foi algo paranormal, né, gente? Porque não tinha como um carro entrar ali, tudo alagado, meu povo. Então era impossível. E realmente quem mora em Fortaleza sabe que quando chove alaga, tem bairros, né, que alagam tudo. E realmente não tem como carro, moto passar, né? Porque fica tudo alagado. E aí fica a pergunta: quem estava naquele Fusca, né?